Olá, meus amigos e amados de meu Pai. Que Deus abençoe todos nós sejamos literalmente abençoados para que a bênção dele em nós venha se estender por onde quer que formos. Aliás, é o que Deus falou para Abraão. Deus falou: "Se tu uma bênção, Abraão." E essa bênção, hoje, ser uma bênção é ter o Espírito Santo, é ser possuído pelo Espírito de Deus. Quem quer que tenha recebido o batismo com o Espírito Santo já é uma bênção. Já é uma bênção. É a própria bênção. Porque Deus, na pessoa do Espírito Santo, está neles. Isso é extremamente glorioso, maravilhoso, magnífico. Aí muitas pessoas dizem assim: "Puxa, bispo, eu quero ter o Espírito Santo, eu quero. O que eu faço para ter o Espírito Santo?" Nós temos ensinado. O Espírito Santo, ele não vem por sorte. Ele não vem sem querer. Não. A pessoa tem que fazer por onde para recebê-lo. Não para merecer, porque ninguém merece. Mas quando se o busca com sinceridade, com toda segurança, com toda certeza, quando se o busca, então a pessoa acha. É o que está escrito. Aquele que bate, ser-lhe-á aberta a porta. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Olha, esse é o caminho, minha amiga, meu amigo. Esse é o caminho. Deus não obriga a gente a coisa alguma, de forma nenhuma. Deus, ele espera que a gente o queira, que a gente tenha essa sede, essa vontade de querer a sua presença. Não só por necessidade, imperiosa necessidade, mas, sobretudo, para que nós possamos servi-lo como testemunhas vivas da ressurreição de Jesus aqui na terra. Então, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, naturalmente, automaticamente, ela se torna uma testemunha viva da ressurreição de Jesus. Porque como pode eu falar de Jesus se eu não conhecê-lo? Como é que eu posso ensinar sobre alguém que eu nunca vi, nunca senti, nunca toquei? Só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. O Espírito dele vem sobre mim e então me dá condições de falar do seu Filho. É isso que ele quer fazer com você, minha amiga e amigo, meus caros. Então,
Quando, por exemplo, nós lemos aqui ontem, falamos sobre os publicanos e pecadores que se chegaram a Jesus. Publicanos e pecadores, quer dizer, os mais vis pecadores se aproximaram de Jesus. Para quê? Para receber bênção, para serem prósperos, para serem curados, para receberem bênçãos pontuais? Não. Aqui diz com clareza: publicanos e pecadores se chegavam a Jesus para ouvir a sua voz, a sua palavra. Porque a palavra de Jesus, lhes dava espírito e vida, restaurava as feridas da alma. Só a palavra do Senhor Jesus restaura, cicatriza as feridas da alma. Por exemplo, você está me assistindo nesse momento, eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que se você é aquela criatura que foi severamente amargurada por uma outra pessoa, por alguém, você foi injustiçada, você foi ultrajada, você foi abusada, enfim, você sofreu um trauma, seja quando era jovem, criança ou recentemente. E aquele trauma afetou quem? Qual a parte do seu corpo que foi afetada? Qual a parte? O pé? As mãos? O coração? Sim, o coração, que é a alma. Foi a alma que foi afetada. Você ficou enferma da alma, doente na alma. E quando a pessoa está doente na alma, só a palavra de Jesus é capaz de vir ao encontro dela. Mais nada. Por isso, Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Quando uma pessoa que tem a sua alma ferida, marcada, seja quando era criança ou recentemente, não interessa. Se ela tem culpa, se ela não tem culpa, não importa. O que importa é o seguinte: a alma está ferida, a alma está doente, a alma está enferma, a palavra de Deus, e só a palavra de Deus, para acalmá-la, para curar essas feridas e cicatrizá-las, de forma que não aparece nenhuma marca, não deixa nenhuma marca. Então, quando uma pessoa é depressiva, quando uma pessoa nervosa, sistematicamente nervosa, geniosa, quando uma pessoa é temperamental, quando uma pessoa sofre na alma, ela extravasa isso para o seu exterior e a sua fisionomia mostra essa dor, essa enfermidade que está lá na alma. Então a pessoa se torna infeliz. Pode ter dinheiro, pode ter um casamento, um bom casamento, pode ter o que o mundo oferece.
mas a alma vai estar enferma, doente. E só a palavra de Deus é capaz de vir ao encontro da sua dor, da sua enfermidade. Só a palavra de Deus. Então, veja que mensagem maravilhosa que o Espírito Santo nos dá. Publicanos, e chegavam-se a ele, a Jesus, todos os publicanos que eram rejeitados, excluídos da sociedade, porque eles eram cobradores de impostos, e eles eram maus, e eles usavam da autoridade do imperador romano para acharcar as pessoas. Mas eles também tinham problemas. Eles sofriam, porque às vezes eram obrigados a cobrar impostos de qualquer maneira, ainda que tenha que pegar uma filha, um filho, vendê-lo para pegar o dinheiro e entregar na mão de César. Então, publicano era um homem, era muito odiado, rejeitado. Não só os publicanos, mas os pecadores. Pecador é pecador. Todos eram pecadores. Mas importante você notar que no texto sagrado diz assim: e chegavam-se a ele, Jesus, todos os publicanos e pecadores, para que receber o quê? Pedir o quê? Nada, mas para ouvir a sua voz, a sua palavra, porque a sua palavra restaurava a alma. Então, se você quer o Espírito Santo, você quer realmente o batismo com o Espírito Santo, eu vou dar um segredo para vocês que eu apliquei na minha própria vida quando eu estava naquela fase da juventude, 18 para 19 anos. Eu fui no Novo Testamento e onde estava escrito Espírito Santo, eu ia lá no versículo, sublinhava, marcava e meditava naquilo que estava escrito sobre o Espírito Santo. Eu queria saber tudo sobre o Espírito Santo. Eu estava interessado em saber, ter informações que era o Espírito Santo. Eu tinha passado pelo Espiritismo e eu vivia, participava de reuniões espirituais, de manifestações das entidades que falavam seus nomes. Eu sou Dr. Fritz, eu sou Maria Cambinda, eu sou a Pombagira, eu sou o Tranca-Rua, Exu Caveira. Como ignorante, eu aceitava as suas palavras e conselhos. Até mesmo, vou dizer para vocês, quando eu peguei uma enfermidade, eu não sei se é enfermidade, mas eu lembro que eu tinha tantas verrugas no corpo, até na boca eu tinha verruga. E eu fui lá no centro espírita, e o médico, ele era médico e médium, e ele me deu uma consulta e falou: qual é o seu problema? Meu problema é verruga. Aí ele falou assim: olha, qual é a maior verruga que você tem? Aí eu mostrei o dedo e tinha uma enorme verruga, a maior. Então ele fez lá uma reza e depois cruzou
com uma caneta aquela verruga. Fez lá uma cruz e fez lá uma reza. E falou, isso aí vai acabar. E realmente acabou. Acabou. Uma semana depois eu fiquei curado. Não tinha mais nada. Mas depois voltou. Então, eu tive essa experiência com os espíritos, com as entidades. Mas eu não conhecia o Espírito de Deus. Eu conhecia o Espírito que se diziam de pessoas que passaram na Terra, que morreram e estavam não sei aonde. E eu acreditava. Mas quando eu tomei conhecimento da Sagrada Escritura, então eu queria saber mais sobre Jesus, eu queria saber mais sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu queria o Espírito Santo. Então eu meditava naqueles versículos, especialmente eu focava a minha mente no desejo de conhecer sobre o Espírito Santo. Quer dizer, eu estava buscando conhecer o Espírito de Jesus. Porque o Espírito de Jesus é o único Espírito, da única pessoa que morreu e ressuscitou. Então, quem recebe o Espírito Santo, se estiver morto nos seus delitos e pecados, ressuscita. Isso aconteceu comigo. Então, aquele gênio, quando eu o recebi, aquele gênio ruim, temperamento difícil, eu era muito complicado. Aquilo tudo acabou. Por quê? Eu morri e nasceu uma nova criatura em mim. Então, você, amiga, e é essa a razão, porque eu posso orar por aqueles que me fazem mal, aqueles que falam mal, aqueles que me perseguem, que me odeiam, e etc, etc. Eu oro por eles. Por quê? Porque Ele, Deus, me fez uma nova criatura. E é o que Ele quer fazer com você e com todos os que nele creem. Mas os que nele creem não é simplesmente acreditar, não, é você se render, se entregar. Eu costumo dizer e ensinar o seguinte, quando a gente acredita numa pessoa, a gente se entrega para essa pessoa em parte. Mas quando a gente crê numa pessoa, então a gente se casa com ela. Foi o que aconteceu com a Esther. Eu criei nela e entreguei, mergulhei minha vida para ela e vice-versa. A mesma coisa com Deus, não é diferente. Quando você crê nele, você se entrega, você se rende, você coloca tudo nas mãos dele. Isso é crer. Acreditar é você, eu acredito em Deus, mas isso não é suficiente. Crer é casar, é ser um com a outra pessoa, com quem você crê. No caso, com Deus, você é um só espírito com ele, como está escrito na Bíblia. Aquele que se ajunta com o Senhor é um espírito. Um espírito. Em outras palavras, quando você crê mesmo de fato, então você se torna uma criatura, um espírito com ele, com o Espírito Santo. Então, aí sim nasce uma nova criatura,
criatura ranzinza, geniosa, temperamental, etc. Não existe mais. Porque agora você é uma nova criatura. É o que Jesus promete. É o que está escrito. Quem crê em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, a vida velha já passou, é uma nova criatura. Bem, voltando aqui para o texto de Lucas capítulo 15, versículo 1, os publicanos e pecadores, os maiores pecadores, foram a Jesus não para receber uma bênção, mas para ouvir a sua palavra, interessados em ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espírito e vida e faz com que a alma seja restaurada ou seja uma nova criatura. Deus quer fazer isso com você, minha amiga e meu amigo. Ele quer fazer. Porque Deus tem interesse nisso. Você sabia disso? Pois é. Ele tem interesse que nós, os viventes deste mundo, venhamos testemunhar da ressurreição de Jesus neste mundo para outras pessoas. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o Espírito de Jesus. E o Espírito de Jesus vai guiá-lo de forma que os seus pensamentos, as suas palavras, as suas atitudes, o seu comportamento venham mostrar que ele, Jesus, está vivo em você. Lembra na oração do Pai Nosso? Na oração do Pai Nosso, Jesus manda que a gente ore assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeira coisa. Então, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, o nome de Deus é santificado na vida dela. Deus quer, e só Ele pode dar-nos o Espírito Santo, para que nós possamos ser testemunhas vivas dele neste mundo. Então, ele tem interesse. Você tem interesse. Então, você, ou ele e você, concordam isso aqui na terra. Então, é feito, como está escrito. O que concordar, se 2 ou 3 pessoas concordarem na terra, será feito nos céus. Você concorda com Deus? Então você recebe. Mas não é só concordar, tá bom, eu acredito. Não. Você tem que se entregar. Corpo, alma e espírito. Aquilo que ele fala, aquilo que ele ensina, aquilo que ele passa para você. E isso é que é o difícil, porque normalmente as pessoas, elas querem o Espírito Santo, mas não querem entregar as suas vidas 100%. Elas querem deixar uma reserva para si mesmas, elas querem servir a si mesmas. Aí realmente fica difícil. Então muitas pessoas ficam nas igrejas, buscando, mas buscando assim, me dá para eu ter isso, aquilo. Não, o Espírito Santo não vem sobre nós para que nós venhamos conquistar o mundo. Não. Jesus disse: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Espírito Santo vem com o propósito de fazer de você, uma testemunha viva dele. Como é que eu posso falar de Jesus se eu não conheço? Como é que eu vou falar de alguém que eu não conheço? Então você tem que conhecer o Deus que você crê. E se ele não
descer sobre você, como é que você pode testemunhar dele? Não tem como, é impossível. Você pode passar para as pessoas informações, mas quando você o tem, você passa, além de informações, você passa espírito e vida. É isso que a palavra de Deus é. E os maiores pecadores, os publicanos e os pecadores, foram até Jesus para o ouvir a sua palavra, receber o Espírito dele. Essa é a realidade. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus e obedece e segue, molda a sua vida de acordo com essa palavra, então o Espírito Santo vem sobre ela e faz morada no seu corpo. Isso está disponível para todas as pessoas. Só que a dificuldade está aí. Você tem que abrir mão do seu eu. Você tem que abrir mão de ser senhor de si mesmo, para ser serva. Oh, meu Deus, eis-me aqui, faça-se a tua vontade. É isso que é se entregar. No hebreu, quando Abraão falou, eis-me aqui, quando Isaías, o profeta, disse, eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra traduzida para o eis-me aqui quer dizer rinene, eis-me aqui, 100%. Tudo. É o meu tudo pelo seu tudo. É isso aí. Claro, nem todos estão dispostos a entregar tudo, a sacrificar tudo, porque querem deixar uma reserva para si mesmo. Aí não recebe. Se Jesus disse que o Pai não nos dá o Espírito por medida. Você sabia disso? O Pai não nos dá o Espírito Santo com uma medida. 80%, 90%, 99%, não. A plenitude do Espírito Santo vem sobre aqueles que plenamente se entregam para Ele. Então, é o toma lá da cá que a gente costuma dizer. É tudo por tudo. É difícil, porque as pessoas querem fazer as suas vontades. Elas querem seguir as cobiças, os desejos, as concupiscências do seu coração. Aí fica difícil receber o Espírito Santo. Mas quando a pessoa é espontânea, quando a pessoa não está nem aí, é tudo ou nada, ou Deus é comigo, ou eu estou perdido. Quando a pessoa realmente é espontânea e entrega tudo, toda a sua vida, eu não estou falando, me referindo a bens materiais, não, porque qualquer que seja o bem material, fica tudo por aí. Tudo fica por aí. Todas as riquezas e glória deste mundo ficam por aí. Mas a alma é eterna. E a alma não tem sexo, não tem cor, não tem classe social, não tem idade. Alma é alma. Ou ela vai direto para Deus quando a pessoa quando a alma deixa o corpo, ou essa alma vai direto para quem ela serviu aqui na terra, que foi o mal, então ela vai para onde está o mal, o inferno. Então,
amiga e amigo, Jesus tem interesse que você tenha o Espírito dele para que você seja testemunha dele aqui na terra. E sereis minhas testemunhas, disse Jesus. Então, por exemplo, enquanto eu falo com você, eu tenho certeza absoluta, mas tão certo como Deus existe, que você está entendendo perfeitamente essa palavra, essa mensagem. Você está entendendo. Eu tenho certeza. Não porque eu estou tendo capacidade de convencê-la ou convencê-lo. Não. É o Espírito Santo que testifica, que confirma dentro de você a vontade de Deus para a sua vida. Você entende. O Espírito Santo testifica agora com você. Você pode ser a pessoa mais incrédula da face da terra, mas você está convencido que esta é a verdade. Deus quer fazer morada dentro de você, mas o preço é a sua vida. Se ele não nos dá o Espírito Santo por medida, você acha que ele vai aceitar-nos por medida? Não. É tudo por tudo. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. E no domingo, neste domingo, nós teremos a Santa Ceia da reconciliação, o reencontro com Deus. Você que tem estado frio na fé, desanimado, aborrecido, perdido. Você está perdido por aí. Jesus disse: qual o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. Eu tenho certeza que Deus achou você, minha amiga, meu amigo. Então nós temos um encontro marcado neste domingo. Qualquer igreja universal do Reino de Deus, por menor que seja, por mais simples que seja, ou mesmo no templo, você pode ter certeza, o meu Senhor e o meu Pai vai achá-lo, e vai tomá-la nos braços, e vai se alegrar, vai convocar amigos e vizinhos, e vai lhes dizer: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, disse Jesus, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, Deus vai dar uma festa. E nós vamos ter essa festa lá. A festa do Filho Pródigo. Nós vamos aguardar você de braços abertos. Aliás, eu falo, o próprio Deus vai aguardá-lo de braços abertos. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.